Boa noite, irmãos. Último domingo de setembro, quero lembrar os irmãos que nós estamos esperando as opiniões de vocês acerca da avaliação da igreja. Tem um link lá nos grupos da igreja, onde você pode fazer lá uma avaliação pelo formulário que está lá. Ou você pode pegar no papel também, escrever aí a sua avaliação e colocar no gasofilaço, que os diáconos se providenciarão de chegar até a equipe de planejamento estratégico, tá bom? Se você puder, nos ajude aí, dando aí as suas opiniões, para que possamos aperfeiçoar o trabalho que nós temos feito como igreja. Fica então aí esse desafio que você esteja nos ajudando. E, inclusive, até o próximo domingo, porque nós também estaremos encerrando esse período de colher essas informações, essas avaliações, tá bom? Vamos lá estudar a palavra, Eclesiastes, capítulo 5, vamos caminhar mais um pouquinho aí no livro de Eclesiastes. Hoje vamos estudar capítulo 5, de 1 a 7. Nós já temos visto que Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, que fez uma avaliação da vida debaixo do sol, ou seja, a parte de Deus, como que seria como se vê esse mundo. As conclusões que Salomão chega, como já vimos até aqui, já é o nosso 11º estudo hoje, são conclusões que assediam também, e nós podemos ver hoje também, assediam o nosso coração. Salomão faz perguntas que nós fazemos, ou se não fazemos, temos guardado no coração, que são perguntas cruciais, que incomodam a nossa alma. Tipo, para que a gente existe? O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que tem tanta injustiça no mundo? Por que as coisas são desiguais para aquele que serve a Deus? Por que o incrédulo e que não teme a Deus tem uma vida boa e os crentes têm uma vida sempre atribulada, difícil, cheia de dificuldades financeiras? São perguntas assim que ele trata no livro todo. E hoje tem mais uma porção, só que hoje, desse texto do capítulo 5, ele começa a dar ordens, começa a dar instruções para nós. Até o capítulo 4 ele fez todos aqueles questionamentos, mas agora vem uma instrução. Preste atenção na instrução que ele traz. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas com a tua boca, que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração agora, nos explicando esse texto e aplicando esse texto à nossa vida, para que não apenas tenhamos o coração apacentado pela Tua palavra, mas também possamos estar atentos ao nosso procedimento na Tua presença, para que da nossa parte haja humildade e não arrogância diante de tudo aquilo que temos vivido diante do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Nós estudamos já todos esses 4 capítulos primeiro. E um certo resumo que nós temos, coloca o próximo slide, por favor. Ali. Um resumo de tudo, quando ele fala acerca da dura realidade da vida debaixo do sol, é que são coisas difíceis. Ele fala que a vida debaixo do sol, a injustiça está presente onde deveria haver justiça, tanto no governo quanto nos tribunais. Ele fala que a morte é algo que vem para todos, tanto para os homens quanto para os animais, e ninguém escapa dessa realidade.
Ele mostra também, no capítulo 4, verso 1 a 3, a opressão do povo de Deus, a injustiça com os justos e com o povo de Deus. No capítulo 4, verso 4 a 6, ele fala da inveja que leva os homens a pisar uns sobre os outros, a fim de subir na vida. Depois ele fala acerca do isolamento e da solidão, que muitas vezes estamos no meio da multidão, às vezes até na casa de Deus, mas nos sentimos sozinhos, nos sentimos isolados. E por fim ele fala acerca da popularidade, que é vazia e é temporária. Por mais que as pessoas possam nos conhecer e gostar de nós, nós sabemos que um dia nós vamos morrer, as pessoas vão se esquecer de nós e não seremos de fato, não teremos nenhuma vaga lembrança na mente daqueles que nos conheceram, e quando vier outra geração que não nos conheceu, aí só nos livros mesmo de história e nas atas do conselho da igreja. Passamos. Tudo isso pode trazer para nós uma certa impressão de que Deus não está no controle. Pode passar a impressão de que Deus não está conduzindo todas as coisas, de que Deus não está governando tudo. Agora preste atenção, apesar de parecerem essa situação, parecer uma configuração contrária ao plano e o propósito de Deus para todas as coisas, inclusive para nós, ainda assim, nós não podemos ser levados a um ateísmo práticos e, principalmente, irmãos, não podemos ceder à tentação de pensar ou agir como se Deus não estivesse no controle. Por isso que no começo ele traz a referência, a instrução, que nós temos que entrar na casa de Deus. Mas ao fazer isso, até ao fazer isso, nós temos que ser cautelosos. Ele traz um alerta de que nós precisamos ter uma atitude receptiva, uma prontidão para ouvir a Deus e não para dizer a Deus o que Ele tem que fazer ou como que as coisas deveriam ser. Perceberam que nós temos essa mania? A gente olha essa situação, a gente pensa nessas coisas e mesmo que a gente não fale no coração, a gente pensa assim, se eu fosse Deus não ia ser desse jeito. Deus devia agir de forma diferente. Deus devia intervir. Deus devia fazer alguma coisa. Agora, nós parecemos torcedor da seleção brasileira. O time está perdendo, e aí nós ficamos lá como se fôssemos melhores do que o técnico da seleção. Mas por que o técnico não faz isso? Por que não tira tal jogador? Por que não coloca tal jogador? E nós começamos a dar palpite como se nós conhecêssemos de futebol mais do que o técnico que está lá, legitimamente constituído e que está acompanhando a qualidade, as características de todos os jogadores que estão à sua disposição. E às vezes nós temos essa ideia de que nós queremos mandar em Deus. Às vezes nós achamos que nós alcançamos um certo status, de que aquilo que eu tenho a dizer, a minha opinião, é mais importante do que a opinião de Deus ou de outros irmãos. Há um tempo atrás, um aluno lá do seminário estava mal na matéria. Ele chegou para mim e disse, pastor Saulo, o senhor é o diretor, só tem que tomar providência, porque o professor tal não sabe ensinar. Aí eu falei, rapaz, eu estou admirado aí da sua capacidade de avaliar e julgar que o professor não sabe ensinar. Né? Você tem uma capacidade maior do que o seu professor, a ponto de falar, de concluir, de que ele não sabe ensinar. Se você tivesse, de fato, a turma toda reprovada, aí sim, que é quando a maioria da turma reprova, quem está reprovado é o professor, que a tarefa dele é ensinar. Mas ele era o único que tinha reprovado, os demais alunos todos tiveram excelente aproveitamento, passaram e estava tudo bem. E às vezes nós temos essa postura. Nós achamos que nós temos capacidade de julgar a Deus e achar que Deus devia fazer isso ou Deus devia fazer aquilo. É essa a ideia que Salomão está trazendo aqui, de que nós temos que ter cautela quando pisarmos na casa de Deus. A ideia do guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, é essa cautela. Preste atenção onde você está, preste atenção com quem você está falando. Porque às vezes o nosso coração tem essa atitude. E aqui nesse capítulo 5, no capítulo todo,
ele traz 3 advertências relacionadas a essa questão dos valores. Ele diz, não tente corromper a Deus. Depois, no capítulo 8, vem o seguinte, não tente corromper a opinião dos outros. E depois ele diz, não tente corromper a sua própria opinião, a você mesmo. Mas hoje vamos estudar só essa primeira parte, só dos versos 1 a 7, quando ele está falando sobre que não podemos defraudar ou armar uma fraude qualquer contra Deus. Lembre-se, Salomão estava avaliando tudo que ele estava vendo. Ele passou pelo tribunal, viu a vida, viu a morte, viu tudo. Agora ele dá a entender que ele passa agora pelo templo. Uma magnífica construção que ele estava olhando, observando os adoradores indo e vindo, louvando a Deus, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. E a conclusão que ele chega é que muitos dos adoradores não são sinceros em sua adoração. E muitas vezes a situação dele ao sair do templo era pior do que a situação quando ele entrou no templo, por causa do que ele fez lá no templo. Esse alerta, irmãos, nós precisamos tomar para nós. Por quê? Porque uma adoração superficial, insincera, hipócrita, é muito perigosa, não simplesmente pelo fato de não sermos aceitos por Deus, mas também por, às vezes, estarmos roubando a honra e a reverência que são devidas a Deus. Lembre-se, a adoração é o ministério mais sublime da igreja e precisa vir com um coração sincero e devoto a Deus. Obviamente, quando ele fala sobre oferecer sacrifícios no contexto dele, eram sacrifícios mesmos, como vemos daqui a pouco. Mas quando nós olhamos, comparamos o equivalente hoje, que é o culto público, é isso que nós estamos fazendo aqui, nós vamos aprender com ele de que nós precisamos ter um culto sincero e honesto e transparente. Quando nós oferecemos a Deus um culto, abrigando no coração pecados não confessados, nós chamamos sobre nós a repreensão de Deus, e não a bênção de Deus. Por isso, quais as instruções que, portanto, que ele traz agora de forma bem impositiva para nós, não apenas uma avaliação do que ele via, mas também as instruções diante de tudo o que ele viu. Vamos lá então, que instrução, o que nós devemos evitar na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã? Vamos lá, primeiramente ele fala que nós precisamos evitar sacrifícios de tolos. Sacrifício de tolos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Como eu disse, naquela época, o sacrifício era sacrifício mesmo. Com a vinda do sacrifício perfeito de Jesus, Jesus cumpriu todos os requisitos dos sacrifícios, razão pela qual não fazemos mais sacrifícios físicos na casa de Deus. Mas existem outros sacrifícios que a Bíblia fala, queridos. Como sacerdotes de Deus, nos oferecemos sacrifícios espirituais. Romanos 12 diz que o nosso corpo precisa ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma forma de sacrifício. Romanos 15:16 diz que pessoas conduzidas aos pés de Jesus, ao Salvador, é outro sacrifício que nós fazemos, que nós apresentamos. Filipenses capítulo 4 diz que o nosso dinheiro, versículo 18, o nosso investimento na obra de Deus também é um sacrifício agradável a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16 diz que os louvores que nós cantamos aqui, que nós proferimos com os nossos lábios, é um sacrifício também, que precisa ser um sacrifício honesto e sincero, fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. O nosso coração quebrantado, Salmo 51, verso 17, também é uma oferta que nós fazemos ao nosso Deus. As nossas orações, Salmo 141, verso 1 e 2, as nossas orações de fé, também é um sacrifício que nós oferecemos a Deus, é uma oferta que nós consagramos a Deus. Então, essa ideia de que nós não devemos oferecer sacrifícios de tolos, está ligada a tudo isso. Por isso que ele diz que o importante é que o adorador esteja disposto a ouvir melhor, a obedecer à palavra de Deus.
Porquanto, se nós oferecemos a Deus, seja qual for esse tipo de sacrifício que ela esteja agora, mas o fazemos com um coração cheio de pecado, sem sinceridade no coração, sem obedecer à palavra de Deus, serão sacrifícios de tolos. As ofertas das mãos sem um coração cheio de fé, tornam-se esse tipo de sacrifício de tolo. Por que sacrifício de tolo? Porque é a tolice pensar que você pode enganar a Deus com a sua adoração, com o seu dinheiro, com a sua oferta, com o seu coração. Se você tiver com o coração em pecado, você não consegue enganar a Deus. Quando a nossa equipe de louvor está aqui, nós estamos aí, todos nós cantamos, quando Deus olha para todos nós, Deus olha o nosso coração. Os irmãos podem estar me vendo pregar, mas os irmãos não sabem o que tem no meu coração. Deus sabe. Quando Deus olha para nós, Ele conhece o nosso coração. E nós precisamos orar sempre, seja no meu caso como pregador da palavra, ou os irmãos como cantores, ou como músicos, ou como adoradores. Nós temos sempre orar aquele Salmo 139, ver se há em mim algum caminho mau. Mostra para mim o que é que tem no meu coração, porque às vezes o nosso coração é tão enganoso que nós não percebemos isso. É por isso que ele diz, é um sacrifício tolo, pois não sabem que fazem mal. Olha só, nós podemos oferecer a Deus um sacrifício que Deus não aceita, podemos oferecer a Deus um sacrifício tolo e acharmos que estamos muito bem na fita com Deus. Achamos que Deus está aceitando a nossa adoração e nem sabemos que estamos fazendo mal. Essas coisas todas que coloquei como um sacrifício é um apropriado, mas sacrifícios de pessoas tolas, não. Por quê? Porque o adorador tolo, ele supõe que o sacrifício físico era tudo que é necessário. Depois, se você tiver um tempinho, dá uma olhada em Isaías capítulo 1. Quando Deus diz, eu não aceito o sacrifício de vocês. No Velho Testamento, era aquela ideia do camarada que ele sabia que se ele cometesse um pecado, ele tinha que pegar um cordeiro do seu rebanho e oferecer a Deus em sacrifício. Levava lá para o sacerdote oferecer o sacrifício. Por isso que aqui no verso 5 fala do mensageiro de Deus que está incluído nessa equação, porque de todo jeito eles tinham que levar diante o mensageiro de Deus para oferecer, não era ele que oferecia, era o sacerdote. Então ele raciocinava assim, se eu cometer um pecado, eu tenho que oferecer um cordeiro do meu rebanho em sacrifício. Eu tenho 200 cordeiros no meu rebanho. Ah, rapaz. Uai, então tá bom, uai. Posso cometer muito pecado, porque eu tenho muito cordeiro. Era isso que o povo de Deus estava pensando. E era isso que Deus estava mostrando lá em Isaías capítulo 1, que não era isso, não funcionava desse jeito. Vamos pegar a versão de hoje? Eu sei que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uai. Então tá bom, posso pecar, é só pedir perdão depois. É só confessar. Mas percebam, esse é o sacrifício de tolo. É aquele que acha que pode comprar o favor de Deus com uma simples oração, com uma confissão, com ser dizimista, com fazer obras de caridade. Aquele que acha que pode comprar o favor de Deus com o comportamento dele lisento ou desconectado, com um coração quebrantado diante de Deus. Esse é o sacrifício de tolo. Por isso que quando nós olhamos a situação e que ele está mostrando aqui essa questão de oferecermos a Deus a nossa própria vida, é que nós temos que estar mais dispostos a ouvir o que Deus tem a dizer. Porque Deus vai dizer tudo isso. Deus vai nos mostrar. A nossa adoração está sendo aceita diante de Deus? Essa pergunta, quem tem que responder, queridos? É Deus. Já várias vezes já falamos para os irmãos que a ideia que nós temos quando a gente sai daqui do templo, a gente vai embora conversando, e aquelas conversas que nós costumamos ter com os nossos familiares ou com os nossos amigos, que dizem assim, nossa, mas o culto hoje, hein, foi uma bênção.
Corojova cantou lá que nem uns passarinhos, né? O que louvou, tocou, ungido, o pastor pregou uma palavra abençoada, que bênção! Aí o outro domingo, mas será que aconteceu, hein? Parece que o pessoal estava tudo morocochô, a oração estava assim, né? O pessoal assim meio lá, meio cá, o pastor deu uma palavrinha lá, mais ou menos, né? Gente, quem tem que ter essa opinião se o culto foi muito bom, se foi muito ruim, não somos nós. É aquele a quem nós estamos aqui para cultuar. É Deus que tem que ter essa opinião se o nosso culto está aceitável ou não. E o critério de Deus é o critério com raio-x. Quando Ele olha o nosso coração, que Ele sabe o que se passa na nossa vida. Quando nós confessamos a Ele os nossos pecados, Deus conhece como anda o nosso coração, se aquela confissão é só da boca para fora, ou se eu estou aqui confessando, já planejando a próxima oportunidade de cometer pecado. E ainda achamos que temos capacidade de dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer com as injustiças que tem no mundo. Ha! Quem somos nós para fazer isso? Então a primeira exortação, instrução que Ele traz é cuidado com o sacrifício de touros. A segunda é cuidado com a oração descuidada, uma oração inconsequente. Ele diz aqui nos versos 2 e 3, não te precipites com a tua boca, nem o coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. Lógico que nós temos várias recomendações da palavra de Deus com relação à oração só da boca para fora. O próprio Jesus nos exortou várias vezes com isso. Agora, perceba que orar é algo sério, que não pode ser considerado de modo leviano, desatento, mas com sobriedade. E lá no final ele diz, porém teme a Deus, com temor a Deus. Porque eu sei, amados, e você sabe que na minha oração, nós precisamos conversar com Deus. Não é aquela situação que nós estávamos até falando hoje pela manhã aqui na classe, daquela nossa oração na hora do almoço, que é sempre a mesma coisa. Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. No outro dia, Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. No outro dia, Deus diz, já sei o que você vai falar. Não precisa nem falar não, que eu já decorei. Você sempre fala a mesma coisa. Coisa que nós não falamos uns com os outros. Nós não nos comunicamos assim. Nós diversificamos a nossa comunicação. Nós inserimos na comunicação uns com os outros aquilo que está acontecendo conosco, as nossas lutas, as nossas alegrias. Esses dias o Vila Nova perdeu de 4-0 para o Ceará. Quando eu fui conversar com o Arion, eu falei, Arion, e aí meu filho? Você não vai reagir não? Agora empatou de 1-1, eu falei, Arion, está melhorando, hein? A nossa conversa é assim, entre os assuntos nossos do dia a dia. Por que com Deus é uma oração decorada? É um texto decorado. E pior, muitas vezes um texto decorado que nós não prestamos atenção no que estamos falando. Razão pela qual as igrejas reformadas não têm o hábito de cumprimentar dizendo paz no Senhor, irmão. Porque com o tempo nós trocamos ou falamos o paz no Senhor como falamos um bom dia. Porque quando você cumprimenta as pessoas com bom dia, dificilmente você tem no coração um desejo sincero, honesto, explícito e declarado que a pessoa tenha de fato um bom dia. Você fala bom dia como você pega o telefone e fala alô. Por isso que nós precisamos, de fato, tomar cuidado com a oração descuidadas. Se você tivesse a oportunidade de apresentar-se diante lá do governador do estado para falar com ele sobre algum assunto que diz respeito aí a você e tivesse uma audiência com ele, é certo que você não ia chegar lá de qualquer jeito, você ia ensaiar o que você ia dizer, você ia com a roupa apropriada, você ia tomar cuidado para se aproveitar-se o máximo possível o tempo que ele te dá. É certo, irmãos, que o nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso amigo, obviamente.
muito mais importante que qualquer governador, presidente ou rei. Mas ainda assim, às vezes nós tratamos Deus como se fôssemos uma força impessoal, que a gente fala umas palavras e as coisas acontecem. Muitos crentes não falam, mas tratam Deus como os incrédulos que dizem que Deus é o cara lá de cima. Então, essa questão da oração, ao orar, nós precisamos ficar atentos com as palavras precipitadas, com as palavras em excesso, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. O segredo da oração aceitável é um coração preparado, queridos. Um coração quebrantado, a boca fala do que está cheio o coração. E se a nossa boca não reflete o que tem no nosso coração, Deus sabe disso. Deus conhece o nosso coração. É óbvio, irmãos, que há ocasiões em que essa importunidade de uma pessoa, a persistência na oração, temos até instruções bíblicas, parábola de Jesus, mostra o valor e a importância daquilo que nós estamos pedindo para o Senhor. Mas nós precisamos tomar cuidado com essa questão. Se nós queremos insistir com Deus, como aquela parábola da viúva, importunou o juiz, como Jacó, que diz, não te deixarei se não me abençoares. Deus conhece o nosso coração, se de fato nós estamos agindo daquela forma. E essa é a ideia. John Bunyan, o autor do Peregrino, ele escreveu, na oração é melhor ter sinceridade sem palavras, do que palavras sem sinceridades. Palavras vãs não têm valor diante de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes falamos muitas palavras, dando a entender que somos sábios, mas acabamos nos passando por tolo diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Precisamos ter vida de oração, mas vida de oração certa, sincera, diante de Deus, um coração quebrantado diante de Deus. A oração não pode ser descuidada, a nossa vida de oração precisa ser algo trabalhado no nosso coração. Preste atenção, irmãos, quando ele fala, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, cuidado com a oração, cuidado com o seu voto, que é a próxima parte. Não é que Deus está querendo nos impedir de vir à casa dele. Não. Mesmo lá em Isaías capítulo 1, quando Deus diz assim, quem foi que pediu para vocês vir à minha casa? Quando Deus diz, eu não quero vocês aqui, eu não aceito o culto de vocês. Deus diz, sai embora todo mundo daqui. Vão lá, aprendam a fazer o bem, repreende o opressor, cuida do órfão e da viúva. Aí depois você volta, que nós vamos conversar olho no olho para a gente chegar aí num consenso. Não é que Deus manda a gente sair porque Deus não quer mais ver a gente. Deus não quer ver a gente com um coração falso. Mas Deus tem prazer na adoração do seu povo. Deus tem trocentas indicações de que Ele se agrada da adoração do seu povo, mas não de forma falsa. Razão pela qual sempre temos que estar atentos e ter cuidado com a questão da adoração, com relação ao culto. Razão pela qual nós sempre pedimos que Deus esteja preparando o nosso coração, que Deus esteja perdoando os nossos pecados, que Deus esteja nos constrangendo diante do nosso pecado, para que a gente possa abandonar, a fim de que a nossa adoração seja aceitável diante de Deus. Essa é a razão pela qual nós não damos tanta ênfase à aparência externa do adorador. Mas pastor, adoração, o povo tem que cantar forte, bater palma, se for preciso subir no banco e tal, e etc. O irmão fica lá setinho, quietinho, sentadinho, cabeça baixa. Meu irmão, Deus conhece o coração. Deus pode aceitar a adoração de alguém que está empolgado para adorar, e pode não aceitar essa adoração, por melhor que seja, por mais profissional que seja o adorador, porque depende do coração. Assim como aquele que está sentado, quebrantado diante de Deus, de cabeça baixa, pode ter a sua oração aceita por Deus. A parte exterior compete e só é visível para nós. Deus olha o nosso coração. Portanto, temos que tomar cuidado com o sacrifício de tolos. As outras instruções, cuidado com a oração descuidada.
essa ideia dos muitos trabalhos vem os sonhos. É a ideia, tanto o sonho de quem dorme e sonha, que trabalha demais, depois acaba tendo sonhos e às vezes até pesadelo à noite, como a ideia de sonhos de projetos de vida. Aquele que trabalha muito e elabora muitos sonhos com o fruto do seu trabalho. Na verdade, é um ditado popular que ele usa aqui para poder ilustrar o que ele está fazendo essa analogia. E da mesma forma como o do muito trabalho vem os sonhos, assim também do muito falar vem palavras nécias. Se nós falamos muito, nós acabamos, como diz o nosso ditado, dando um bom dia a cavalo, né? Ditado antigo que tem. Então não fale tanto, seja mais zeloso na sua palavra quando você fala a Deus, porque você tem um compromisso com as suas palavras. E aí vem a terceira instrução que ele traz, que é sobre os votos. Nos versos 4 a 7, que ele diz, não fazermos voto precipitado. Ele diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada, aí vem de novo, de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas com que a tua boca te faça culpado. Não diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Cuidado com os votos. Deus não exige que seu povo faça votos a fim de ser aceito. Preste atenção nisso. Deus não depende que você assuma algum compromisso, algum voto para te aceitar. O voto é uma oportunidade de você expressar devoção, caso você deseje fazer um compromisso com Deus. Mas aí ele mostra aqui dois perigos ou dois pecados. O primeiro é você fazer um voto sem ter a intenção de cumprir, que isso é mentir para Deus. Se você assume um compromisso diante de Deus sabendo que não vai cumprir, Deus sabe disso. O segundo pecado é fazer voto, mas demorar para cumprir na esperança de poder escapar deles, de cumprir o voto. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, queridos. Bom, talvez o maior exemplo que a gente se lembre é de Ananias e Safira, que fez uma consagração a Deus e acabou recebendo condenação de Deus. Os irmãos estavam, por causa do contexto, vendendo as propriedades, entregando os bens aos pés dos apóstolos para distribuir para os irmãos carentes. E aquele casal achou muito bonito o que um outro irmão lá fez e diz, vamos ficar bem na fita também diante dos irmãos. Venderam a terra dizendo, olha, vamos falar que vendemos por tanto. A gente tira um pedaço da verba que nós vendemos e vamos falar que vendemos por essa parte aqui. E chegou lá e falou, primeiro foi o homem, né? Olha, eu vendi a terra, portanto, está aqui tudo consagrado a Deus. Mas isso era mentir para o Espírito Santo, e Pedro falou exatamente isso. Você está achando que está mentindo para nós? Você está mentindo para o Espírito Santo, e aquele homem recebeu a condenação, depois a esposa dele. E a palavra de Pedro foi, para que você faz isso? Se você fala que vendeu a terra por 100, mas quer consagrar só 50, tá bom. Tá, o seu dinheiro é seu, você consagra a Deus o que você quiser. Não precisa falar que a terra foi 50, está aqui tudo. Isso é enganar a Deus. E nós temos que ser cautelosos com relação a isso, queridos, porque de Deus não se zomba. Até falei aqui num outro estudo, alguns irmãos ficaram assustados, né? De que às vezes nós tentamos enganar a Deus com o nosso dízimo. A gente entrega aqui um dízimo equivalente a um salário mínimo, mas a gente tem um estilo de vida que vai longe disso, ninguém viveria com... Você não conseguiria manter o seu estilo de vida se você de fato, se aquele dízimo de fato fosse dízimo das suas rendas. E essa questão de dízimo não é uma questão que a igreja vai analisar, vai julgar, querido. Você nunca recebeu uma cobrança, um questionamento de qualquer líder da igreja sobre a questão de estar entregando R$5 como dízimo. E nem vai receber, porque esse assunto é seu com Deus. Só que essa não é uma notícia muito boa para você, porque de Deus você não consegue esconder nada. Deus sabe o que se passa no seu coração. Então a ideia do voto, do compromisso que se faz aqui, é que ele diz, é melhor você não votar do que votar e não cumprir o seu voto. Eu sei que hoje em dia os crentes não têm esse hábito de fazer votos. Nós não temos tanto esse hábito.
Mas talvez eu possa lembrar você de 2 ocasiões em que você fez votos a Deus. E você se comprometeu a cumprir os seus votos. O primeiro deles, no seu batismo ou pública profissão de fé. Você fez um voto diante de Deus, diante do sacerdote de Deus, diante do mensageiro de Deus, de ser fiel a Deus. Você fez um voto de ser submisso às autoridades da igreja e à disciplina da igreja, enquanto a autoridade da igreja for fiel à palavra de Deus. E muitos crentes não têm a mínima ideia de que fizeram isso. Quando o pastor vai conversar, quando o conselho quer questionar um comportamento, tais pessoas se esquecem do voto que fizeram diante de Deus. Pastor, isso é coisa da minha vida é minha, eu que presto conta diante de Deus. Igreja não tem nada a ver com isso. Mas você fez um voto um dia que você fez a sua pública profissão de fé diante de Deus. O outro voto que você fez e que às vezes muita gente esquece foi no dia do seu casamento. Quando você assumiu um voto diante de Deus de ser fiel ao seu cônjuge. E ainda o pastor ainda perguntou se o seu voto é até que a morte o separe. E você disse um sonoro sim. Isso é um voto que você fez diante de Deus. Mas hoje, com a banalização do casamento, as pessoas não pensam nisso, que é um voto, que é um compromisso. As pessoas tratam o casamento como se fosse um contrato que se faz lá na escola onde você estuda, assina lá um contrato, que você vai pagar as mensalidades, mas se você quiser desistir do curso, tá bom, então é só rasgar o contrato que acabou. Não, querido, o casamento é uma aliança que você assumiu diante de Deus. Foi um voto que você fez diante de Deus e você foi besta a ponto de arrumar testemunha para comprovar que de fato você fez aquele compromisso, aquele voto. Mas na hora que o casal está em crise, não aceitam isso, não se lembram disso, de que foi um compromisso feito não apenas com a pessoa com quem você se casou, mas com Deus. Você não era obrigado a se casar, o casamento não faz parte de um decreto de Deus para você se casar com aquela pessoa. Não, você teve a opção, você pensou, você calculou, você analisou e você casou. Às vezes pode até ter sido contra a vontade de Deus. Às vezes até você pode ter tido alertas de que você não deveria se casar. Mas você se casou, e a partir do momento que você se casou, Deus assinou embaixo. Agora está valendo. Honra o compromisso, o voto que você fez diante de Deus. Essa é a situação que ele está mostrando aqui. Por quê, queridos? Porque nós temos esse hábito. Olha só o que diz o Salmo 66, verso 13 e 14. Entrarei em tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Porque nós temos essa mania. Quando a coisa aperta, quando nós passamos por angústia, aí nós dobramos os joelhos, aí nós passamos a ter uma vida de oração. E não raras vezes o nosso coração promete: Senhor, me livra dessa, Senhor. Se o Senhor me livrar, vou ser um crente consagrado, dedicado, eu vou buscar a tua presença, vou deixar de brincar com a minha vida cristã, etc e tal. Aí passa a angústia, passa aquela fase, Deus ouve a sua oração. Você tem que se lembrar que você está comprometido pela sua boca com Deus. Você precisa cumprir os seus votos diante de Deus. É isso que a instrução que ele está dando aqui. Que nós temos que evitar o voto precipitado. Deus ouve o que nós dizemos. Deus sabe das promessas que nós fizemos. A menos, irmãos, que obviamente as nossas promessas sejam tão tolas, mas tão tolas, que o próprio Deus abre mão delas. Isso acontece. Às vezes nós fazemos as promessas que as circunstâncias nos impedem de cumprir o que nós prometemos. E Deus compreende e nos liberta disso. Nos libera dessa promessa porque Ele sabe que a nossa promessa foi tola, foi boba, que nós prometemos algo que não estava ao nosso alcance cumprir. Nós somos tão tolos que até o cumprimento, o voto que fizemos foi impossível de ser cumprido. Mas Deus sabe, Deus conhece.
Mas quando você compromete-se diante de Deus com uma coisa que é factível, Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu compromisso. E Deus espera que você cumpra o compromisso que você fez diante dele. Né? Aqui, nesse texto, quando fala acerca do mensageiro de Deus, ele diz aqui, não consintas com a tua boca te faça culpado, para depois você chegar diante do sacerdote e diz, não, eu não estava prestando atenção, foi inadvertência, eu não prestei atenção no que eu falei. Por isso que ele diz, preste atenção no que você fala, que é melhor que você não vote do que você vote e não cumpra. A cautela que nós devemos ter com a nossa vida cristã. Lembre sempre disso. Qual é a conclusão e aplicação que nós temos desse bloco, desse texto aqui, queridos? Primeiramente, não queira ser melhor do que Deus ao lidar com as dificuldades da vida. Deus não é o nosso servo. Nós devemos lembrar da soberania de Deus. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Não queiramos nós colocar o dedo no nariz de Deus e dizer o que Ele tem que fazer. Mesmo quando isso está refletindo a sua aflição. Lembre-se que Deus tem o controle de todas as coisas. E quando Ele faz algo para nós precisamos lembrar que Ele tem um propósito definido. Ao invés de perguntar, Senhor, por que eu estou passando por dificuldade? A sua pergunta devia ser, Senhor, por que não eu? O que é que eu tenho de diferente de todos os mortais que passam por crise? Por que eu não passaria por crise? Por que eu teria o direito de não passar por lutas? Porquanto as lutas, elas fazem parte do processo de Deus em tratar o nosso coração. É nas carências que nós dependemos de Deus e demonstramos depender de Deus. É na enfermidade que nós demonstramos a nossa confiança no poder de Deus. É nas lutas que nós aprendemos a ter a nossa altivez de espírito quebrantado, que Deus nos quebranta e nos bota de joelho diante dEle. Deus tem um propósito, queridos. Há um tempo, 2001, eu e minha esposa fizemos um propósito de abrir um comércio. E nós investimos nisso, fizemos um projeto, um planejamento, para que ela pudesse estar à frente, e eu também participando. Fizemos uma proposta de financiamento de uma linha de crédito muito grande. Fui lá, fiz uns cursos do Sebrae, fiz um monte de coisa, preparei tudo. Isso em julho. Em agosto, o governo fechou a linha de financiamento. Não saiu financiamento para ninguém. Todo o nosso planejamento foi para água abaixo. Deus não sabia? Sabia. Deus não conhecia o desejo do nosso coração? Conhecia. Em setembro, eu recebi uma proposta, juntamente com o saudoso Jadiel, de trabalhar no seminário. Se o financiamento tivesse saído, eu estaria comprometido a tal ponto que inviabilizaria desenvolver esse ministério. E Deus sabia disso. Quando Deus fecha uma porta, queridos, lembre-se, não é maldade de Deus. Não é que Deus estava descuidado. Não é que Deus passou desapercebida a sua situação. Não. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem coisa melhor para você. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Às vezes, a própria perseverança na oração. Portanto, não queira ser melhor do que Deus. Não queira julgar a Deus. Lembre-se, Deus está nos céus, você está na terra. E a segunda aplicação que quero deixar aqui, zele da sua vida espiritual. Zele da sua adoração. Zele da sua vida de oração. Zele do seu compromisso diante de Deus. Não queira manipular Deus com a sua adoração, com o seu compromisso. Não queira fazer chantagem com Deus, porque isso é impossível. Tenha uma fé sadia. Ouça mais a palavra de Deus. Nós vivemos no meio de uma geração de evangélicos que tem um tipo de vida cristã irresponsável com Deus. Gente que vai atrás apenas de ter a bênção de Deus, mas não ter compromisso com o Deus da bênção. Gente que quer prosperidade, quer cura. Gente que busca um lenço ungido,
um sal grosso ou qualquer coisa que possa ser uma fórmula mágica que impeça você de ter um compromisso do coração com Deus para ser trabalhado por Deus. Uma geração de crentes supersticiosos. Seja cauteloso com isso. Aproxime-se de Deus para ouvir, para aprender da palavra, para ser submisso à palavra. E certamente Deus ouvirá a sua oração, Deus aceitará a sua adoração. E Deus estará trazendo para você até algumas respostas que Ele não tem obrigação nenhuma de dar satisfação para nós, mas quando nós nos curvamos diante dEle, nós entendemos algumas coisas que antes não estávamos compreendendo. E aí lá no fim a gente chega assim, não, Deus estava certo e eu estava errado. Ainda bem que Deus não fez o que eu queria que Ele fizesse. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Por mais que ela possa ser esquisita para mim no momento, mas Deus conhece o meu futuro. Deus sabe de todas as coisas. Que Deus abençoe o seu coração, que você guarde essa palavra no seu coração. Que você tenha maior zelo na sua vida espiritual diante de Deus, no seu compromisso com Deus, na sua vida de oração, na sua vida de adoração a Deus, a fim de que a cada dia você tenha uma experiência mais íntima com o seu Senhor. E isso possa levar você a ter um crescimento espiritual que talvez você não tenha experimentado até aqui. E quem sabe, ao fazer isso, você vai ter uma compreensão maior acerca das tribulações, das lutas que te cercam, sabendo que Deus continua no controle de todas as coisas. Amém? Vamos ter uma música especial agora.